6h37. E você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia! Bom dia, Doralice. Bom dia, Daiane Guinter, Ronaldo Corretor, Hiron. Bom dia, Diego. Bom dia, Adriano Carvalho. Sou Alex Moraes, Ingrid Filho, Lucas. Bom dia para todo mundo que acorda cedo e vem estudar comigo. Bom dia, Caminha. Bom dia! Começando mais um Café com Registro de Imóveis. Tá de café? Tá de café? Eu tô de café. Galera, chegando aqui cedinho da manhã no dia 11 de julho de 2022. Bom dia, Ofício Único de Pedra Grandes, Charles Lopes. Tá passando uma galera aqui, hein? Sumi Vargas, Freitas Raquel, Eduardo Nunes. Já passamos de 100 pessoas. Então, voando, né? Galera voando de manhã cedo. Vamos começar mais uma semana falando hoje um pouco de matrículas. Para você que ainda não sabe, tá para acontecer o nosso maior evento em 15 dias. Então vamos aquecê-lo até lá, né? Bom dia, advogada Thelma, Ercília, Ana Paula, Márcio, Antônio Zardo. Galera, acorda cedo, hein? Anéia, Teres, Juliana. Nossa, quanta gente, hein? Doutora Cristiane Costa. Fazer live com você, nós combinamos, né? Vamos marcar. Williams, bom dia! Começar mais um Café com Registro de Imóveis. E agora, segundo o meu calendário, não dá para esquecer, dia 25 começa a semana do Registro de Imóveis complicado, né? Então até lá, nós temos agora 15 dias para alinhar a galera, para chegar lá com o máximo de informação, ok? E, claro, fazer um grande evento para acelerar os resultados de todo mundo, né? Bom dia, Zezinho, Giane. A Doralice colocou, olha, 2.000 seguidores por semana. Tem épocas que é terrível, depende de como a galera trabalha o tráfego, né? Uou! 6h39. Você tá ao vivo comigo. Para quem tá há mais de um ano, sabe como funciona. Para quem tá chegando, seja bem-vindo. De qualquer forma, você tá na melhor programação de registro de imóveis do Brasil. Aquele canal que traz para você todas as informações necessárias para o seu trabalho extrajudicial. Vamos nessa, bom dia! Então, que bom recomeçar a semana sozinho no café. Eu gosto muito sempre de ter convidados, mas também gosto de fazer os meus cafés sozinhos, né? Quem lembra e recorda sabe que muitos cafés eu fiz sozinho. Nós temos mais de 400 cafés realizados já. Muitos deles eu fiz realmente sozinho. E eu gosto de deixar a segunda-feira exatamente para mim. Então, tem vários convidados, professores que fazem junto, mas segunda-feira é um dia que eu gosto de estar e conversar com a audiência. É um prazer enorme sempre. Estou ainda em São Paulo, retornando hoje ao Rio Grande do Sul e já preparando o nosso evento. Para quem ainda não está bem avisado, a gente faz a cada 60, 80 dias um evento chamado Semana do Registro de Imóveis Descomplicado. O que acontece nessa semana? A gente dá umas 10 horas de aula gratuito para a pessoa aprender do zero a prática no registro de imóveis, aprender o direito imobiliário, tá? É gratuito, é ao vivo, dá um povo muito bom. O chat bomba de dúvidas, e a galera responde, é muito legal. Vale a pena participar, vai ser na semana do dia 25 tem aula, 26, 27, 28, 29, são 5 dias, tá? Depois a última aula, dia 31. Depois da semana do registro de imóveis complicado, depois é que eu abro aquelas vagas que todo mundo pergunta, né? Tem vaga? É ali que eu abro, então, as vagas, tá? Então, primeiro tem um evento enorme, gratuito, para todo mundo participar. O que a gente vai buscar nesse evento? Para você saber. Eu criei a terminologia expert em registro de imóveis, cunhei esse nome, para que os meus alunos saibam os procedimentos do direito extrajudicial. Qual é o procedimento para retificar a matrícula? Qual é o procedimento para abrir uma matrícula? Qual é o procedimento para fazer um loteamento? Qual é o procedimento para cancelar um registro? Dúvida, processo de dúvida. Então, aqueles que são meus alunos, eu levo, você vai se tornar um expert em registro de imóveis, tá? Por que expert? Porque hoje é uma palavra moderna que a gente usa para dizer que a pessoa tem um conhecimento nessa área. E a gente sabe que o conhecimento em direito imobiliário, ele sempre foi atrelado a algumas ações.
porque a faculdade nos leva para o mundo judicial. E, infelizmente, poucas faculdades preparam o profissional para o mundo extrajudicial. E aí que ficou o pulo do gato para aqueles que aprenderam, ou porque trabalharam em cartório, ou porque trabalharam numa outra atividade. E essas pessoas acabaram, durante a pandemia, se destacando e procurando mais especialização na área. Tá? Especialização não a pós-graduação, especialização em cursos práticos. E aí que a gente entra no mercado com essas grandes novidades. E hoje somos mais de 4 mil alunos no Brasil inteiro, né? 90% são advogados, que é o meu público maior, que estão cansados da pequena demora que há no Poder Judiciário, pelo grande número de processos, e foram ao extrajudicial. E no extrajudicial melhoraram suas vidas. Então, de lá para cá, a gente faz esse trabalho de demonstrar os caminhos. Bom, e para você que chegou agora há pouco tempo aqui e ainda não sabe o que eu e a minha equipe, o que a gente faz por aqui, né? Eu sou registrador há mais de 25 anos nesse estado do Rio Grande do Sul. Registrador titular, né? E dou aula há mais de 10 anos em muitas faculdades pelo Brasil inteiro. E é um prazer, nessa fase da minha vida, poder ensinar aquilo que eu tanto aprendi. Talvez uma forma de retribuir ao universo tudo que eu passei nesses 25 anos, seja transmiti-lo a outras pessoas. Por isso acordo cedo e faço lives para você, acordo cedo e dou material, mesmo que muitos achem que esse material excede o que poderia ser dado gratuitamente, que a gente poderia vender. Não, o canal não tem limites, a gente dá o material mesmo para que você aprenda. Depende muito mais de você do que de mim aprender direito imobiliário. Eu levo a mensagem, como ela chegará em você, é um conjunto de fatores pessoais, que está dentro de você, que vai dizer se você quer dar um passo a mais, se você quer se dedicar a isso, se você tem vontade de realmente ir por esse caminho, ou se você vai ficar atirando ainda para todos os lados, se você vai ter um espírito elevado de buscar mais clientes, autoridade, tudo isso vai acontecer num processo natural. Por isso, se você participa das lives de manhã, você já começa a ter um modo de pensar diferente. As pessoas que acordam cedo para assistir o Café com Registro de Imóveis já criam disciplina de horário. Já sabem que vão acordar cedo aquela semana, que querem ver pelo menos umas 2, 3 lives da semana e vão participando e vão criando uma rotina. A gente sabe que a maior dificuldade é se criar um hábito, porque o cérebro escapa dos hábitos. E quando a gente cria o hábito de acordar cedo, de ouvir de manhã alguém falar sobre uma área do direito que a gente tem interesse, aos poucos esse hábito vai se fortalecendo. E a gente começa a enxergar em todos os lugares direito imobiliário. Começa a acordar cedo para participar do café, começa a interagir no chat e começa, neste período, a crescer mais. Então, o seu crescimento depende dos seus hábitos. E os seus hábitos vão tornar isso a sua excelência, ok? Muito bem, vi gente de todo o país, vi até o pessoal do Acre passando ali, de todos os lados, que maravilha, maravilha. Eu fiquei de conversar hoje sobre matrículas. O nome Os Segredos da Matrícula, das Matrículas, né? Foi um nome criado em março de 2021, no segundo evento que eu fiz, né? Ainda não era chamada Semana do Registro de Imóveis, eu ainda estava entendendo do mercado digital, e aí eu criei um evento, era o meu segundo evento, o primeiro tinha sido um grande sucesso, o primeiro era só Registro de Imóveis Descomplicado. O segundo foi Os Segredos das Matrículas no Registro de Imóveis. Então foi um evento que eu fiz no quadro, em casa, onde eu resolvi falar de matrículas porque eu percebi as grandes dificuldades que as pessoas tinham em entender matrícula de imóveis, tá? Esse evento, para quem é aluno, ele está lá na plataforma, lá no final, onde tem assim, eventos ao vivo do professor, você vai lá, pode ver esse evento de março do ano passado, tá? Esses eventos fazem parte sempre dessas semanas que eu venho dar conteúdo para melhorar o nível de consciência dessa minha audiência maravilhosa. Então, Segredos da Matrícula no Registro de Imóveis é o nome que eu cunhei em março do ano passado. Hoje ela se chama Semana do Registro de Imóveis Descomplicado. E por que matrículas? Por que logo esse tema, né? Por que esse tema parece tão importante? Porque quando as pessoas vão começar na área do direito imobiliário, elas ainda não entendem de onde é que surge uma matrícula. Elas ainda não entendem como é que se cancela uma matrícula, como é que se arruma uma matrícula, quais são os requisitos, por que eu não consigo abrir matrícula.
É impressionante a dificuldade. E aí sempre aparece alguém para dizer para você, a matrícula é uma ficha, né? Sempre aparece aquela pessoa que entende muito e que fala isso, é uma ficha, né? É claro que ela é uma ficha, ela materialmente ela vai representar uma ficha, mas tem muito mais por trás disso, tá? No direito imobiliário brasileiro, não existe uma central do governo que tem todos os imóveis cadastrados e mapeados. Não. Existem diversos locais que você obtém informações sobre os imóveis, cada um com um valor maior, pesado, em relação ao que vai te transmitir. No registro de imóveis, a gente guarda todos os direitos que dizem respeito aos imóveis e às pessoas. Lá na prefeitura, algumas informações num mero cadastro, que não são informações que podem ser assim opostas contra todos. São cadastros. Para você agora comparar, lá no registro de imóveis, se eu te levar uma hipoteca para ela ser registrada, eu dei em garantia ao banco imóvel, eu preciso que essa hipoteca tenha uma série de requisitos. Tem que ser a escritura pública, se não for nas exceções, tem que ter lá a forma de pagamento, valor de leilão, taxa de juros, uma série de coisas. Aí ela vai chegar no registro de imóveis, vai passar por um filtro. Agora, se eu for lá na prefeitura com um contratinho que eu comprei a área, mas ainda nem fiz escritura e botei no nome, pode ser que o município já te comece a cobrar IPTU, mesmo você não sendo dono. Porque o cadastro é algo mais líquido, mais frágil, enquanto o registro é algo mais sólido, um direito forte, tá? Além disso, você vai encontrar ainda no sistema outros órgãos que falam sobre imóveis. Por exemplo, o INCRA, né? O INCRA gosta de cadastrar os imóveis rurais do Brasil. É uma das funções dele. Mas esse cadastro não quer dizer que gera direitos como o registro de imóveis. Os direitos estão lá. Lá no cadastro eu atualizo confrontações, eu faço o chamado CCIR, eu mexo no CAR, eu vou, de certa forma, alimentando aquele sistema. Pode ter erro lá? Pode. Como é um cadastro, a gente corrige. Para corrigir um erro no registro de imóveis, tem uma dificuldade maior, tem uma exigência maior. É aquilo que a gente chama de retificações. Tá? Então, essa primeira base, para você ver, vai encontrar em vários lugares informações. Qual é o objetivo maior de quem trabalha no registro de imóveis? É levar para o seu cliente a matrícula, tão chamada, a fichinha que alguém falou antes, a matrícula, em nome do seu cliente. Ou seja, se eu comprei uma casa, eu quero que a casa esteja no meu nome. E aonde que ela está no meu nome? Não é na prefeitura. Isso não me vale nada, não me adianta, só para cobrar IPTU. É lá no registro de imóveis que a casa no meu nome me dará a propriedade. Então, a propriedade, ser dono e ter todos os direitos de quem é dono, ela depende dessa inscrição num livro do registro de imóveis, tá? Esse é o básico para a gente começar. Dependo dessa inscrição lá. Se eu não tiver lá o meu nome inscrito, e inscrito é uma palavra linda, porque inscrição quer dizer averbação, quer dizer registro, quer dizer matrícula, quer dizer tudo que o oficial do registro, o registrador, escreve num livro. Inscrição. Então, quando o meu nome estiver inscrito no registro de imóveis como proprietário, agora sim eu sou proprietário. Então, essa é a função final que todo mundo que está aqui vai chegar. Eu quero aprender direito imobiliário para quê? Eu quero aprender para regularizar imóveis, porque eu sei que é um nicho grande do mercado. Maravilha. Qual é a luz que vai iluminar o teu caminho? Qual é a meta final? Teu cliente te procurou. É lá no final desse caminho, tu chegar lá no final e entregar para ele a matrícula em nome dele. Diz, olha aqui, ó, tá lá no registro de imóveis, tá no teu nome imóvel. Esse é o final da linha, a hora que o trem para e todo mundo desce. Ainda bem que a coisa chegou a esse ponto, né? Pronto, é chegar lá. E aí é que nós temos esse caminho para chegar até a matrícula.
caminho para chegar lá. São vários caminhos para chegar até a matrícula. Então não existe uma fórmula mágica que eu diga, para chegar na matrícula eu vou fazer tal coisa. Esses dias uma pessoa colocou nas minhas caixinhas que eu respondo, paguei todos os IPTU certinho, posso abrir matrícula? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Falei no começo da live, uma coisa é o que está lá na prefeitura. IPTU é para eles. O cartório nem vai te cobrar IPTU. Não quer saber do teu IPTU naquele momento. A tua matrícula depende de outras coisas. E agora eu preciso voltar um pouco no tempo para você entender matrícula. Para você compreender de onde é que nasceu essa coisa. Que loucura é essa? A matrícula é implantada no Brasil em 76. 76. Eu tinha 4 anos de idade. Tá? Ah, mas a lei é de 73. Sim, mas ela ficou no limbo ali um tempo para que todo mundo se preparasse. Não existia internet, existia no máximo o Diário da Justiça que circulava. Então nós tínhamos uma preparação. E antes de 76? Antes de 76 é aquilo que toda vez que você ouve, você fica parado tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Antes de 76 é aquela palavra que você ouve e pensa, não, isso aqui ainda, né? Como é que é? Cara, deixa eu entender. Antes de 76 eram as chamadas transcrições. Ah, e desde quando que tem transcrições? Volta uns 100 anos só, tá? Bota lá 1800 e bolinhas, tá? 1860 e poucos, por aí. Se você gosta dessa parte histórica, e ela é linda para quem gosta, nesse livro aqui, coleção Cartórios, Registros de Imóveis, eu e o professor Cassetari falamos sobre matrículas, sobre retificação, sobre loteamento, sobre usucapião, sobre tudo, né? Ele estava esgotado, acho que está na segunda tiragem agora, a editora Foco, tá? Para quem gosta, e aqui dentro tem uma parte da minha tese de doutorado. Então, antes era um sistema de transcrições. Você não vai se achar tão fácil no sistema de transcrições. Quando você for colocar a cara para bater nos balcões de cartório, você vai ver que até mesmo quem trabalha no cartório tem dificuldade de ler algumas transcrições antigas. Então, a primeira coisa, não há matemática ali. Não há uma ciência exata. Você ali estará trabalhando com a sua inteligência. Você vai começar a trabalhar, a ver transcrições. Nossa, preciso ver isso aqui. Isso por quê? Porque quando deu essa mudança da lei, em 76, não aconteceu uma migração das transcrições para as matrículas. De modo algum. As transcrições estavam lá paradinhas. O que a lei diz? Bom, a partir de hoje, quem precisar fazer um registro, por exemplo, comprou um imóvel, por exemplo, vem registrar uma herança, por exemplo, vem registrar uma hipoteca. A partir de hoje, quem precisar fazer um registro, quando chegar no cartório de imóveis e o seu imóvel está lá no livrão das transcrições, a partir de hoje vai se abrir a matrícula e aí vai se registrar esse documento. Essa escritura de compra e venda, essa escritura de hipoteca, essa escritura de usufruto, de doação, ali. Por isso que o sistema então ficou esperando. Ó, nós só vamos abrir as matrículas quando chegar o primeiro pedido de registro. Lembrando que, até hoje, muitos pedidos de registro não chegaram. Então, você que vai trabalhar com direito imobiliário, você que vai ser um expert em registro de imóveis, nomenclatura criada por mim, você que vai enveredar por esse caminho, você vai pegar casos de inventário, que quando você for ver a documentação, vamos ver os imóveis que o falecido deixou, vai ter uma certidão muito antiga, vai estar escrito em cima que é uma certidão de uma transcrição. Quer dizer, o que é isso? E vai estar em vigor, vai estar válido. Como é que você vai abrir essa matrícula agora? A transcrição, ela, de regra, deve se aposentar. Muitas já se aposentaram. Muitas já são matrícula, tá tudo bem. Tá? Tudo bem. Outras ainda estão em vigor. Então você vai encontrar essas duas aqui. Não há mal nenhum encontrar uma transcrição. Não, tudo bem, tá? É só a gente
com o tempo, aprender a mexer nela. Mas o objetivo maior é eu abrir a matrícula, né? Lembra que eu quero chegar no final a matrícula em nome do meu cliente. E a matrícula, ela tem requisitos. Isso que é interessante. Mas você vai comprar um imóvel, aí a pessoa vai dizer, tem matrícula? Tem matrícula, claro. Compra um apartamento, tem a matrícula do apartamento. Compra um lote, um terreno, tem a matrícula do terreno. Comprou uma casa, tem a matrícula do terreno e em cima está escrito que tem uma casa. Sempre que você for comprar o imóvel, você vai ter essa matrícula circulando. Se não tem matrícula, porque é antigo. E aí a gente tem que abrir matrícula. Como que abre matrícula? As matrículas não surgem do além. Elas não vêm um dia e se materializam, né? A matrícula, ela surge de um pedido de alguém para abrir matrícula, dá transcrição para lá. E só se transporta os dados. Se vai lá na transcrição, pega lá, olha ali o que diz. João da Silva vendeu 100 hectares para Marcos, no ano 1969. Escritura pública, número tal. Ó, já tem ali a descrição do contrato que foi levado para lá. Lembra, escritura é o contrato. Escritura é o contrato. Matrícula é o que está no registro. Transcrição é o que está lá no registro. Então tem lá a transcrição. Tá, beleza. Eu quero abrir uma matrícula disso aqui. Quando a gente vai tirar os elementos dali para abrir a fichinha, como chamam, eu vou olhar lá na Lei de Registros, o artigo 176. Quando você for estudar a Lei de Registros, e agora você tem um compromisso de estudar comigo, porque você chegou até aqui e sabe que daqui a 15 dias tem o nosso mega evento, eu quero que você nunca leia a Lei de Registros a partir do artigo 167. Não, você não vai fazer isso. Porque o artigo 167 é onde começa o registro de imóveis. Mas se você começar a ler ele por ali, você vai desistir. Tá? Vai desistir. Por quê? Porque ele começa. São objetos de registro, são objetos de averbação. Então, induz o estudante, eu tenho que começar por aqui. E é uma lista enorme, cada uma com mais de 30 itens que te deixam desestimulado. Então, não comece por ali, tá? A matrícula você vai encontrar lá no 176. É lá que você vai encontrar a matrícula. É lá que você vai entender como que ela é montada, quais são os requisitos dela. E aqui eu já vou bifurcar matrícula. E a gente tem uma aula de matrícula sensacional no curso, que a Yasmine dá. A matrícula pode ser de um imóvel rural ou de um imóvel urbano. Essa já é a primeira baliza que você chega. Rural ou urbano. Lembrando que existem áreas de imóveis que na matrícula está rural e lá no lugar está urbano. No lugar, você olha, está urbano. Tá? Então, lembrando que às vezes a cidade cresceu e aí aquele teu cliente, aquele teu familiar, ele tem uma área rural e a cidade está crescendo. E agora chegou a vez da família finalmente ganhar um dinheiro com isso. E aí, quer fazer o quê? Pegar aquela área rural enorme, que pode estar numa matrícula ou numa transcrição em Tílio, e lotear. Loteamento. Loteamento abre várias matrículas. Mas abre 70, 80 matrículas. Tá? Então, é uma forma de abrir matrícula, lotear alguma área. Lotear alguma área. A gente vai ter aulas de loteamento para conversar. Eu faço muita live de loteamento com a Fábio. Lotear é fracionar o solo, dividir o solo em vários lotes pequenos. Alguém perguntou ali, fala mais da transcrição para matrícula. Fala mais da transcrição para matrícula. A transcrição ainda é um sistema vivo que tem, vamos imaginar, ela recebia o contrato, feito uma compra e venda de um imóvel. Compra e venda, fulano vendeu para Beltrano. O que eu faço com isso? Eu abro o livro de transmissões e coloco ali dentro ela. Transcrevo ela. Tá? E sigo a vida. Esse imóvel foi vendido de novo daqui a 5 anos.
Daqui a 5 anos vai vender de novo, certo? Eu não vou lá na mesma página que ele estava. E aí ali eu vou mencionar transcrever toda nova compra e venda. Não. Eu vou lá na página do livro final, ou no outro livro, o que tiver em uso, e vou levar essa nova transcrição lá. Farei uma menção naquela? Farei, mas são em páginas separadas, distintas, até em livros distintos. Por isso que quando você vai olhar uma transcrição, você olha assim, uma parte do imóvel está no livro tal, uma parte está no livro tal, uma parte está no livro tal, uma fazenda de, sei lá, 200 mil hectares, que foi vendida aos poucos, 50 mil para um, 25 mil para outro, são várias transcrições, vários pedaços em livros. E como chega na matrícula? Finalmente um dia vai chegar na matrícula, né, professor? Sim. Então eu vou só transportar os dados de lá para cá. O problema é que a lei que ensina a abrir matrículas, que é a Lei 6.015, lá no artigo 176, ela colocou muitos requisitos. E esses requisitos engessam um pouquinho o sistema, porque eles não nos dão tanta facilidade quando se olha para trás. Por quê? Lá no sistema anterior, se eu fosse comprar uma fazenda de alguém, eu ia lá visitar o cara e ele dizia assim, olha, minha área aqui é sem fim, mas eu te vendo até aquele morro. Tá, mas quanto mede até lá? Temos que medir. Então, as formas de medição do passado eram muito válidas, mas mais simples. Para não dizer, né, mais rudimentares. E a gente sabe que tem várias formas. A que eu sempre cito em aula, e eu gosto muito de relembrar ela, é a do cachimbo, né, que eu aprendi com o Lamana Paiva, e depois eu encontrei no livro Os Sertões, onde o cara subia no cavalo, colocava o fumo no cachimbo até a boca, né, acendia, e aquele fumo levava um tempo para queimar. Ele subia no cavalo, dava um trote, o cavalo dava um trote constante. E ele ia. Com o fumo ele ia até lá. Quando o cavalo chegava no local marcado, ele dizia quantas vezes ele encheu o cachimbo, quanto de fumo deu. Fazia a marcação. Interessante, a marcação dele é um sistema rudimentar. Outro sistema era por cordas. Então, é óbvio que hoje eu não consigo ficar com tranquilidade quando eu vejo uma transcrição e diz assim, o imóvel confronta ao norte por uma linha reta até a cascata Caracol. Ao sul, ele confronta por uma linha seca, é o travessão também chamam, né? Com a estrada tal. São pontos difíceis de se amarrar. E hoje eu trazer isso para a matrícula nem sempre é fácil. Por isso que alguns registradores exigem que se faça uma nova medição da área. Mede lá para a gente ver se tem essa área mesmo. Porque no passado era feito muito na confiança. Se o cara vai medir, e quando ele mede, a área está diferente. Aliás, é muito comum a gente achar na medição diferença de área. Você acha que tem 100 hectares, você vai medir, tem 110. Você acha que tem 100 hectares, vai medir, tem 94 hectares. Mas como que tem isso, né? Sempre foi aqui. Você vai lá dar uma olhada nas cercas, as cercas são as mesmas. E como que a área está diferente? Porque havia essa imprecisão. E aí, claro, que eu vou precisar retificar essa matrícula, corrigir essa matrícula. Então, primeira coisa que a gente está falando, matrícula é um sistema mais moderno, um sistema de 76, que não surgiu do nada e que não abre matrículas do nada. Ela olha para trás e transporta os dados de uma transcrição para cá. As transcrições eram o sistema anterior, ficou aproximadamente 100 anos aí, e é o que a gente se baseia hoje para ter os imóveis.
eu posso abrir uma matrícula sem transcrição, sem nenhum nada. Judicialmente também se abre matrícula. Você vai lá medir o imóvel não tem matrícula, não tem transcrição, não tem nada. E aí, eu posso abrir matrícula? Pode. Você mede e tenta uma uso capião. Uso capião de imóvel sem matrícula pode? Pode, não há problema algum. Não há problema algum. Não há como a gente imaginar que todos os imóveis do Brasil estão matriculados. Olha o tamanho desse país. Considerando que o sistema de matrículas foi em 76. Não tem como considerar isso. Ah, professor, mas se o imóvel não tem matrícula, ele não pertence ao município, ou ao Estado, ou à União? Não necessariamente. O STJ já disse que essa não é uma presunção que se possa aplicar. Não é porque o imóvel não tem matrícula que ele pertence ao município. Ele pode ser privado, sim. Privado, porém, sem matrícula. Privado, sem transcrição. Comum. Tá? Veja que aqui você tem que fazer o trabalho de medição, confirmar a posse de quem tem, e aí, com base nisso, pedir ao juiz ou ao registrador que abra a matrícula. E os procedimentos, claro, de regra são a uso capião. Né? Então, é a uso capião que você vai usar para abrir a sua matrícula. Né? É uma opção que está muito na moda, né? O pessoal adora falar de uso capião. No registro de imóveis, a gente tem bastante aula disso. Ele é guiado pelo provimento 65 do CNJ, que é o provimento que pega e me diz, olha, para abrir essa matrícula, tu vai precisar tomar esse cuidado. Tá? A gente vai ter aula sobre isso a partir dessas semanas. Bom, então eu falei que vem das transcrições para as matrículas, a gente abre a matrícula, o objetivo final é ter a matrícula em nome do nosso cliente, daquele usuário do serviço, e também falei que a matrícula pode estar diferente e a gente entra em retificação. Retificação é uma matéria tormentosa para todo mundo. Às vezes as pessoas tentam mascarar uma compra e venda com a retificação. Por exemplo, eu fui lá no meu vizinho e ele me vendeu um pedaço da área dele, uma linha reta assim, um tanto para dentro. Então eu faço a nova medição e venho retificar no registro. Não é retificação, não é. Retificação é corrigir algo que está errado. Retificação é corrigir o que está errado. Então a minha medição deu tanto, deu 105 hectares. E aí eu olho lá no registro, na matrícula, na transcrição, tem 100. Eu medi, deu 105. Esses 5, se eles saíram de outra pessoa, não é retificação. Houve uma aquisição. Agora, se os vizinhos do lado não perderam nada de área, então, a princípio, a sua inscrição, seu registro estava errado. Vamos trazer isso para um lote urbano. Você tem um terreno no meio da cidade, e aí você vai medir, teu terreno tem 500 metros, tu vai medir, deu 530. E aí? Será que você comprou esses 30 do vizinho do lado? Ou será que realmente esses 30 eram do seu imóvel? E aí a primeira pergunta é, da onde veio esse terreno? Da onde? Ele veio de um loteamento ou ele foi aberto com a urbanização que os municípios permitiam ao longo dos anos? Como funciona, né? Então, ao longo dos anos, a área rural ia diminuindo, a área urbana ia crescendo, e daí o município autorizava lote aqui, lote ali, muitas vezes não respeitando o processo de loteamento. E aí é claro que, quando você vai ver hoje, tem diferenças de áreas. Diferentemente do município que exigiu um processo de loteamento, lá, numa área específica. E esse procedimento de loteamento, medido por um profissional habilitado, obtém mais segurança e menos chance de estar errado. Mesmo assim, nós tivemos diversos casos no Brasil problemáticos. Por exemplo, no loteamento estava imaginado uma grande avenida, uma avenida linda. Nossa, uma avenida que passaria entre aquele bairro novo. Mas o município não tinha dinheiro para fazer essa avenida e fez uma rua mais estreita. E as pessoas ficaram com suas casas longe das ruas. O que elas fizeram? Elas chegaram os seus pátios para frente até a rua.
E isso passaram-se 20, 30 anos. E aí, essas áreas são dessas pessoas ou não? Considerando que era para ser uma avenida ali. São inúmeros casos que você vai encontrar de áreas problemáticas sobre outras áreas, algumas públicas. Então, matrícula pode vir de várias formas. Pode vir de um loteamento, pode ter vindo de uma urbanização, pode ter vindo de uma transcrição. Imóveis públicos têm matrícula? Eles não precisam, porque o sistema ele é para o mundo privado. Mas eles gostam de matrícula. Por quê? Porque quando eles vão pegar alguma verba federal, pedem a matrícula. Porque às vezes o município quer ter o controle das suas áreas. Porque às vezes eles querem vender alguma área. O município quer vender ou quer doar para uma empresa se instalar. Então eles gostam de matrículas. Então eles abrem as matrículas deles também. Como que eles abrem matrículas? Claro que quando tem um processo de loteamento, eles ganham uma área de graça. O município ganha uma área de graça. Porque no loteamento a gente tem que entregar uma área ao município. Agora, os loteamentos mais antigos, que também se entregava a área ao município, não se abria essa matrícula. Ficava lá, é público. E hoje, como o município vai abrir essa área? Então a gente tem os procedimentos lá na lei de registros, pelo artigo 195A, como abrir a área. 195A e B fala do Estado, fala do município, como abrir essa área. Então o loteamento está instalado. Caramba, eu arrumei isso numa praça. Chegou um dia lá, o prefeito veio no cartório e me pediu, Marcos, a gente conseguiu uma verba para uma academia de rua. Aquela academia que todo mundo, quando dá o primeiro calorzinho, o cara já bota aquela calça jeans justa e vai lá fazer o exercício na academia. Com aquela bolsa atravessada do lado. Alguns vão sem camisa com aquela cinta aqui, o reloginho tocando. Lá na academia, nós conseguimos uma verba para colocar esses aparelhos na praça. E construir mais 2 banheiros públicos. Olha que loucura. Muito bem. Só que a verba só é liberada se tiver matrícula. Como é que nós vamos fazer a matrícula da praça? E aí nós usamos esse artigo para medir a praça, para ver quem eram os confrontantes, saber de onde ela veio. E entendi que era possível, eu como registrador, autorizei a abertura da praça, da matrícula da praça. Matrícula foi, voltou, verba liberada. Praça com academia pública agora. Então, às vezes é uma estratégia? É. Por isso quando a gente consegue fazer toda essa parte, eu dou risada do chat aqui, a Doralice falando, dou risada. Quando a gente começa a entender tudo que acontece lá na parte do direito imobiliário, é estratégia. Então, matrícula vai ser essa linha de eu ter que trabalhar e levar o meu cliente a ter a matrícula no nome dele. Agora, eu vou encontrar matrículas problemáticas. Já falei da transcrição e vou encontrar matrículas problemáticas. Um abraço ao professor Cristiano Sobral, que chegou na live aí, meu amigão, um abração. Então, agora quando eu tiver em matrícula, a gente já falou um pouquinho do que vinha antes, como ela abre. Agora, quando eu tiver em matrícula, eu vou encontrar aquelas dificuldades danadas que é ler uma matrícula. Aí você vai ver, alguém te diz assim, eu comprei um imóvel, não tem escritura, eu tenho que fazer inventário, eu comprei um imóvel que na escritura está diferente. Você vai ouvir várias frases, várias frases. É mais ou menos como em direito de família você ouvir a palavra separado. Pronto. O cara fala para você, eu tô separado. O que o cara aconteceu na vida dele? Será que ele está divorciado? Será que ele saiu de casa? Será que ele está separado judicialmente? Qual que é a situação dele? Porque a pessoa falou separado. Tem cara que nem casou, estava morando junto, saiu de casa, brigou com a mulher, separado. Mas nem casado era, cara. Nem casado era. Então quando a pessoa fala separado, tu não sabe o que é. Então, a mesma coisa acontece lá no registro de imóveis com algumas palavras. Às vezes eu olho, e agora? O que é, o que não é? Então, eu tenho que ter um pouquinho de calma para estudar essas questões de matrículas, de retificações. Galera chegando essa hora da manhã aí, um monte de gente, 413 pessoas aqui. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Se puderem colocando as questões menos
conhecidas aí, pode colocar. Eu tenho respondido muita caixinha essa semana, né? Muita caixinha. E continuo respondendo. Eu não venço todas as caixinhas, mas tenho tentado responder ao máximo, porque a gente está se aproximando da semana do registro de imóveis, né? Da semana do registro de imóveis. E lá a gente estuda muito, dá mais de 10 horas de estudo, então participem da semana do registro de imóveis, que você vai gostar. Hélio Godoy, meu amigo, bom dia. O Hélio é um que vai receber a plaquinha agora, né? O Hélio vai, mais de 100 mil reais em menos de 12 meses, né? Parabéns, o Hélio vai receber. Ele e o filho, né? Ele é engenheiro, o filho é advogado. Lembrei ali, passou ali. É isso aí, eu tenho vários alunos que alcançaram essa marca e por isso recebem a premiação, né? É muito legal essa parte, né? Então, as matrículas, ler uma matrícula é algo difícil para mim, né? É algo difícil para mim. Grande Cristiano. Por quê? Porque a matrícula pode estar enrolada. Tem matrícula de 40 páginas, de 30 páginas. Olha, você às vezes não lê um livro de 40 páginas num dia. Que dirá pegar uma matrícula de 40 páginas? Então você imagina que eu vou pegar essa matrícula para dar uma lida rápida. Saudar a Gil também, tabeliã de Minas Gerais, querida minha aluna, grande amiga. Eu vou ler essa matrícula. A matrícula tem 40 páginas. Poxa, 40 páginas para ler essa matrícula. Eu não consegui ler o primeiro capítulo do livro do Napoleão Hill, Pensa em Riqueza. Eu vou ler 40 páginas dessa matrícula. É assim que começa a dificuldade. Por quê? Porque a gente fica com o peso de ler a matrícula enrolada, né? O professor Salomão Residá está aqui na live também, outro grande amigo que faz muita live aqui nesse canal, hein? Um cara sensacional da Bahia também, professor. E aí, uma matrícula de 40 páginas, eu preciso ler toda? Não é como o processo judicial, que tu vai lá no finzinho só e dá aquela última olhada assim. Porque pode ter várias coisas ali dentro. Pode ter hipoteca, pode ter penhora, pode ter indisponibilidade, pode ter usufruto, pode ter alienação fiduciária, pode ter averbação de construção, pode ter uma instituição de condomínio que não abrirá matrícula. Cara, dentro de uma matrícula pode ter um outro universo. É como um buraco negro que você entra assim, sai do outro lado e diz, meu Deus, o que tem aqui, sabe? Tem matrícula simples. Você pega a matrícula, ela tem uma página, duas. Tu olha, tá fácil, né? Não é difícil. Quando ela é grande, aí eu preciso ter um pouco mais de estratégia de leitura. Preciso ler, preciso trazer ela. Às vezes uma aluna me mandou, você pode dar uma olhada numa matrícula para mim? Eu digo, mandei, deixa eu ver. Tinha 48 páginas. Eu disse, nossa, é certo que eu vou ter que parar uma parte do dia para dar uma olhada nela. Então, isso é uma coisa que quem vai trabalhar em direito imobiliário tem que saber. Você pode dar de cara com uma matrícula grande. E essa matrícula, ela pode ter a descrição dela lá em cima. Uma área com 30 hectares. E ela tem 40 páginas. Essa matrícula é dos 30 hectares. Cara, quando tu começa a ler a matrícula, folhear a matrícula, tu vai vendo, tiramos 5 para outra matrícula. Tiramos 10 para outra matrícula. Tiramos 3 para outra matrícula. E aí tu olha, caramba, quanto é que sobrou nessa matrícula? Porque se eu pego a matrícula lá no começo, lá em cima, ela diz assim, uma área de 100 hectares. Mas ela não tem mais 100. Porque ela foi arrancado um pedaço dela, foi retirado um pedaço dela. Imagina que o governo desapropriou uma parte para fazer uma estrada. E aquela desapropriação veio ali, entrou na matrícula e eles tiraram isso e abriram uma matrícula para aquela área da estrada. Então você começa a ler, daí quando você finalmente passou ali 2, 3 dias lendo, mandou o estagiário ler toda a matrícula e resumir, que não dá para confiar também, porque ele ainda não tem a experiência de vida. Chega no final, tinha 100 hectares, você chega lá no final, sobrou 30 hectares dos 100. Isso é muito comum, gente, muito. E agora, professor, como é que eu sei aonde está esses 30? Porque se você olhar a matrícula lá no começo, ela vai estar o quê? 100 hectares. Aí você chegou ao final, somou, diminuiu, multiplicou, sobrou 30. E agora? Esses 30 ainda não estão localizados. A pergunta é, dentro daqueles 100, aonde são esses 30? E é claro que você pode dizer assim, mas professor, basta eu ir lá e ver. Porque as pessoas lá têm suas cercas. Excelente. Mas o registro não tem essa visão ainda. Você precisa levar isso para o registro. Então eu preciso fazer algum procedimento
de apuração, de remanescente, do que sobrou nessa matrícula. E como é que funciona? Com a assinatura de confrontantes. Os confrontantes vão assinar. Em alguns estados eu posso fazer até extremação. O que eu preciso é saber aonde está essa área. Alguém fala ali, certidão de situação jurídica do imóvel. Uma certidão moderna, né? Moderna. De dezembro para cá surgiu a certidão. Lembrando que a certidão é aquilo que você vai pedir no cartório. Tá? O oficial vai te certificar de algo que está num livro. Ele vai te certificar do que está no livro. Tá? Não é atestado. Atestado é outra coisa. Atestado, o médico vai lá, olha, Covid, sinusite. Ele dá uma outra visão. Certificar não. Certificar é o que está no livro. Não tem como inventar nada. No livro eu certifico que tem uma compra e venda. Tem isso, tem aquilo. Então, quais são as formas de certidão que vão sair? A certidão mais conhecida de vocês, qual é? Inteiro teor ou ônus, né? Todo mundo fala, né? São coisas diferentes, né? Inteiro teor, ônus. O pessoal me pergunta nas caixinhas, qual é a diferença de certidão de transcrição e certidão de ônus, né? Então, o Brasil lida com certidões lá pelo artigo 19 da Lei 6.015. Ah, mas o registro de imóveis começa depois do 67. Pois é, a certidão tu vai lá antes buscar. Está lá no comecinho da parte geral da lei. As certidões podem ser resumidas, né? Ou pode ser de inteiro teor, resumidas, inteiro teor, ou respondendo perguntas por quesitos. Muito boa essa de quesito, né? Ninguém entende a matrícula. Eu gostaria de saber quanto meu fulano tem de área aqui, né? Sempre por escrito. Mas agora também tem outras certidões, como a certidão negativa de ônus, que todo mundo fala tanto. Eu quero saber se tem alguma coisa onerando, limitando aquela propriedade. Então ela sempre foi pedida para fazer a escritura nova. Sempre. Agora veio a certidão de situação jurídica do imóvel. É o quê? Eu pego a matrícula com 40 páginas, ninguém entende o que está ali, é uma loucura. Passaram 10 oficiais por aquela matrícula, 60 escreventes meteram a mão nela. Você não sabe o que está lá na averbação 42. Você olha e não entende. Você vai nas caixas do arquivo para dar uma olhada. Baixa o arquivo, uma caixa de papelão antiga. Abre a caixa, já salta uma aranha na hora, naquela marrom, aquela quando pica fica meses a mão machucada. Ela salta. Escrevente novo bota a mão direto na caixa, corajoso, não tem medo de nada, escrevente novo. Ele abre a caixa e joga a mão lá dentro para puxar. Escrevente antigo abre a caixa, dá uma olhada primeiro, de longe, disser que não tem aranha aqui, quando tem coisa pior, né? Aí eles tiram aquela montoeira de papel grampeado que tá lá, folha amarela, algumas dobradas. Alguém que passou antes ali fez uma desgraça. A pessoa tirou, leu uma e botou fora da ordem. Fora da ordem. A caixa está fora da ordem. Piorou a tua situação. Porque ali fora ela diz assim, protocolo tal a tal. Tu abre e tem um protocolo que não é aquele número. Provavelmente o estagiário, quando abriu a caixa, tirou tudo, esparramou em cima da mesa, depois juntou as pressas e botou para dentro. E pode ser que tenha aberto 2 caixas. Maravilha. Então o trabalho é achar aonde está o documento da averbação 42, que você ainda não localizou ela. Procura daqui, procura dali, nada. Primeira resposta que vem lá de dentro daquele novo estagiário é o seguinte: não tem o documento. Isso pro oficial é quase uma facada no oficial quando alguém diz não tem o documento. Como não tem o documento? Tem que ter o documento. Procurem o documento que deve estar fora de ordem. Daí começa a procurar. Se é hoje, está tudo digitalizado. Tudo na nuvem, né? Mas esses antigos não. Então eu preciso achar. Achei, tá aqui, finalmente tá aqui o que deu origem à averbação 42. Tá aqui. Ah, maravilha. Traz pra cá, deixa eu ver. Tu olha e pensa, meu Deus, esqueceram de colocar umas informações na averbação. Esqueceram, olha aqui, tinha uma coisa aqui. E agora? Pode o oficial botar de ofício ou não? Ou ele precisa de um requerimento? Pode sim, pode colocar de ofício. Mas ele olha e pensa, mas não está bem isso aqui, não está bem claro isso aqui. E surge a dúvida. Aí o cliente está no balcão, quero uma certidão disso, por favor. É essa hora que o oficial tem que pensar o que está ali, como ele vai expressar isso para o mundo. As matrículas têm problemas, claro que tem. Uma coisa é uma matrícula nova, aberta há pouco tempo, sanada, bonita, que vem
para o mundo público sem dúvidas ou com baixa probabilidade de dúvidas. Outra coisa é uma matrícula antiga, com uma série de proprietários, cada um tendo uma fração ideal, uma série de problemas judiciais que foram levados até a matrícula. E agora há poucos dias um amigo meu arrematou um imóvel num leilão, e quando ele chegou lá depois para dar uma olhada, estava na matrícula, estava escrito posse. Ele me ligou para a gente trocar uma ideia. Posse na matrícula, com ordem judicial, e na ordem judicial dizia que se o oficial não registrasse a posse, seria... Aqui é desacato? É descumprimento de ordem judicial, né? De desacato. Tinha que registrar. Agora ele arrematou. Ele está fazendo uma matemática mental. Como que vai ser? Ele arrematou a propriedade e tem uma posse definitiva registrada. Então é muito comum de você encontrar na matrícula coisas que você não sabe como é que ela foi parar lá, né? É a tartaruga em cima da árvore. Como é que isso aqui dá na matrícula? E aí a gente se depara e fica pensando, poderia ou não poderia, mas já está lá dentro, né? E para anular um registro desse, eu consigo anular um registro de uma matrícula? Consigo. Mas as anulações, elas dependem de uma manifestação judicial. Anular uma matrícula, anular um registro, anular uma averbação, depende de uma manifestação judicial. Não pode o oficial sair anulando. O oficial consegue retificar, mas não consegue anular. Ah, mas eu já vi casos que o oficial anulou. Eu sei que existem aqui variáveis, tá? Eu sei que existem variáveis. Por exemplo, o cara abriu uma matrícula dupla. Não percebeu, o cara foi lá, vamos pegar um caso simples primeiro. O cara era um terreno, ele foi desmembrar o terreno em 8 imóveis e sem querer abriu 9 matrículas. Um erro que pode ter acontecido. Tinha lá a matrícula, foi abrir em 8, abriu em 9. E duas saíram com o mesmo número. Tá lá. Abriu igual. Outra hipótese. Tinha a transcrição, ele foi abrir matrícula. Abriu, esqueceu de anotar lá na transcrição. Isso é bem comum. Aí depois, passou 1 ano, 2, veio o filho do cara lá e disse, eu quero abrir uma matrícula daquela transcrição. Abriu de novo. Isso é muito comum. Tem 2 matrículas no sistema, que são o mesmo imóvel. Isso é grave para o sistema. É claro que é grave para o sistema. Como você vai cancelar agora? Então a regra é que a gente pede judicialmente, tá? Alguns oficiais conseguem, quando olham aquilo ali, percebem, logo em seguida após o ato, percebem, não, mas isso aqui a segunda não precisa ser aberta. Aqui houve um erro. Ele faz uma averbação de retificação. Muitos fazem. Dizendo, essa matrícula está encerrada. Ele não cancela, ele encerra. Porque o imóvel já está na outra matriculada. Ele faz isso aqui, faz a menção e fecha o quebra-cabeça, junto o sistema, para não deixar problema. Por quê? Porque não há prejuízo a ninguém. Estava ali as duas, são iguaizinhas, só que a outra abriu logo depois, ele já faz o encerramento dela. É uma forma de retificar. Muitos fazem. Outros mandam direto para o judiciário, para que ele determine o cancelamento daquela matrícula. E isso às vezes demora, né? Demora. Mas acontece. Funciona. O sistema funciona nesse sentido. Então, quando eu tenho 2 matrículas, eu tenho esse problema. Outra coisa que eu tenho é matrículas de pedaços de imóvel, que também não seria certo, mas estão no sistema. Então, eu tinha um imóvel rural, antigo, numa transcrição, e abri várias matrículas de partes desse imóvel, chamadas matrículas de fração ideal. Matrículas de fração ideal. Me deparo com isso, principalmente lá no estado da Bahia, um abraço aos meus alunos de lá, que, em outros estados também, Goiás, entre outros, que era uma fazenda antiga e o cara foi vendendo partes da fazenda para as pessoas. E depois foram mencionando dentro daquela transcrição essas vendas, alguns conseguiram abrir matrícula de pedaço dessas áreas, e você olha a transcrição antiga, está lá, enorme, toda retalhada, e algumas matrículas no sistema. Aí a gente tem que fazer aquilo que se chama recomposição de matrículas, né? Recomposição de matrículas. Trazer todas de volta para uma só, recompor elas todas. Então, matrícula não é um tema tão simples de analisar, mas quem aprende matrícula aprende a trabalhar
no sistema imobiliário. Porque ele é a base. O imóvel está ali. Sempre vai ter lá no começo a descrição do imóvel. Mas eu não posso garantir que essa descrição seja a mesma. Não posso. Lembra daquele princípio. Cada imóvel, uma matrícula. Cada matrícula, um imóvel. Pode acontecer de ter uma outra matrícula sem estar vinculada ao terreno, né? Que é a laje? Pode. A laje recebe uma matrícula própria. Está no ar, está na laje. Tá? Multipropriedade, frações do tempo recebem matrícula. Frações do tempo recebem matrícula. Quando eu quero que você, falei lá do artigo 176, para você seguir em casa o que a gente está falando hoje, eu quero que você pegue o 176 da Lei de Registros e vá lá nos parágrafos 14, 15, 16, 17 e 18. Esses parágrafos aqui eu quero que você veja. 176 é o artigo, eu quero que você veja os parágrafos 14 a 18. Tá? Para que você possa ter uma noção de como está se lidando com matrículas e o que foi alterado pela lei nova. Por quê? Porque ali tem algumas questões importantes que você vai lidar no seu dia a dia quando você for fazer o inventário, quando você for fazer o divórcio, quando você for fazer a compra e venda e a transcrição está errada ou a matrícula está errada. Tá? Vai ter coisas importantes ali. Se você ainda não se inscreveu na semana do registro de imóveis, fica ligado. Vai lá na minha bio, te inscreve. Vai ser gratuito, ao vivo, online, e tem a chance de você aprender muito disso. São mais de 10 horas aula e você pode aprender o direito imobiliário. Quando você aprende o direito imobiliário, assim na prática, muito diferente da teoria pura, né? Você começa a enxergar melhor as coisas. Enxergar uma matrícula. Né? Ver uma matrícula que tem nela. O que é que esse imóvel, que o meu cliente quer que eu regularize esse imóvel? O que é a palavra regularizar? Regularizar pode ser botar o nome dele na matrícula, pode ser corrigir a área, pode ser cancelar um usufruto. Hoje a palavra é usada para tudo. Então, no momento que eu vejo, eu consigo ter a noção. Ó, eu vou regularizar, baixando esse usufruto e corrigindo a metragem da matrícula. É uma forma de regularização. Pega esses artigos da lei para dar uma olhada e aproveita para devagarinho ir te preparando. Daqui a alguns dias... Semana que vem tem semana de aquecimento forte. Agora essa eu vou aquecer já, incendiando as turbinas. E dia 25 começa a semana do registro de imóveis. E você está convidado. Será de 25 a 29, ao vivo, online, gratuito. E será às 20 horas e 7 minutos da noite. Então é à noite. Cancele os seus horários noturnos para assistir. Tem material PDF. Tem muitos professores, muitos alunos. É um evento que sempre tem uma audiência muito boa. Tem 3.000 pessoas no evento ao vivo. Então vem participar que você vai gostar demais. Vai aprender mesmo. Vai aprender a prática do registro de imóveis ali conosco. Porque a gente ensina naquele evento muita coisa. Desde que como funciona o procedimento de loteamento, a incorporação, a uso capião. Nesse ano eu vou ensinar a adjudicação compulsória, que agora está na lei, adjudicação compulsória extrajudicial, e assim vai, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus. Pessoal de Criciúma, estou chegando aí dia 13 para o evento com vocês, tá? Dia 13 com vocês no evento ao vivo, estou chegando aí. Hoje estou voltando para o Rio Grande do Sul, hoje, e vou a Criciúma e depois vou para a comarca de volta, beleza? Um abraço para você, fica bem, fica com Deus e bons estudos no direito imobiliário. Tchau, tchau.